Seja na escola, seja na família ou em qualquer outro ambiente, eu tenho certeza que você já ouviu aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Aliás, além de já ter recebido essa pergunta, provavelmente você já fez ela para o seu filho, para o seu sobrinho, sobrinha, enfim, para alguma criança no seu convívio. Você, meu amigo, minha amiga eletricista, que está aí do outro lado, você está fazendo aquilo que você sonhou lá na infância ou na adolescência? O fato é que a vida adulta nos obriga a fazer algumas escolhas ao invés de outras. A gente tem que tomar decisões, né? Ser adulto não é não é fácil, é complicado, é sério, né? E talvez você não esteja de fato na carreira que você sonhou quando era criança, mas está na carreira que é possível para você e de onde você tira o seu sustento, o sustento da sua família. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre os principais desafios de uma carreira profissional. Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos ao método EF2X, eletricista do futuro e crescimento, aumentar a velocidade do seu crescimento. Aproveito aqui para falar para vocês, deixe os comentários aqui no vídeo abaixo, é bacana ver a interação, suas dúvidas, comentários que vão ajudar outros colegas, tá? E aproveito para deixar o convite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho toda semana aí, vídeos novos no canal, que aqui é papo reto para você, eletricista, evoluir na sua carreira. Vamos começar com uma pergunta aqui, né? Acho que é legal para a gente trazer o questionamento. Quais são os principais desafios da sua carreira profissional? Então, se você analisar a sua carreira, certamente você já passou ou vai passar por alguns desafios muito importantes. A sua postura diante desses desafios é fundamental para determinar o seu fracasso ou o seu sucesso. Então, vou listar aqui para vocês alguns desses principais desafios que muitos profissionais, assim como você, passa e precisam vencer para lidar com o mercado. Beleza? Convido vocês a pegar aí um papel, caneta, para rabiscar as anotações que eu listei 7 desafios aqui para você anotar. Beleza? Vou esperar você pegar aí, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega o lápis, caneta, papel, aí vamos rabiscar e anotar esses 7 desafios, que a ideia é para você refletir sobre eles e olhar, putz, eu realmente estou nessa pegada aqui, isso aqui eu estou falhando, é melhor, esse é um ponto a ser melhorado. E aí você escolhe um dos sets para ir para cima, melhorar, depois você vai para o outro, mas você vai escolher um a um e você vai ficar, show de bola aí nesses desafios, tá? Então vamos lá para o primeiro desafio. Lidar com a frustração profissional. Então, toda a frustração, ela nasce de expectativas, né? Então você teve uma expectativa muito grande e de repente não atingiu aquela expectativa e daí te gera uma frustração. Então perceba que talvez só o fato de não estar vivendo a carreira que você sonhou lá quando era criança já é um motivo para você ter se tornado um profissional frustrado. Isso porque você gerou ou geraram em você pais, algum parente próximo que ficou, não, esse é o melhor caminho, essa é a profissão, e de alguma maneira você não seguiu o seu rumo ali como você esperava. Essa expectativa gerada lá atrás, quando era criança, adolescente, ou jovem, né, ali próximo, antes de entrar antes de atingir a vida adulta, né? Fazer uma faculdade, um ensino técnico para quem teve essa possibilidade, né? Então, e aí, por questões de dificuldades financeiras, questões familiares, você não seguiu aquele rumo, aquela profissão, aquele estudo que você desejava. E aí você seguiu o rumo de acordo com a necessidade e o que era possível para o seu momento, tá? Então,
acontece ali uma frustração e profissional, digamos assim, né? E aí você não consegue focar na realidade. O que eu poderia fazer para melhorar? Porque as coisas foram acontecendo e você não conseguiu ou focar no que você gostaria, ou não teve oportunidade, ou você tinha dúvidas e foi seguindo o que conseguiu no momento. Então, você, de alguma maneira, pode ter uma confusão mental dessas possibilidades, o que você não conseguiu fazer, e você fica mentalizando: caramba, eu poderia ter sido profissional naquela área, eu poderia ter ido bem naquela outra área, eu estou aqui, será que era isso, será que era aquilo? E aí você fica aqui numa noia aqui muito louca, você olha ao redor e esquece de olhar para você. Tá? E aí essa mentalização, essa repetição, que de repente o outro era melhor, tal, te deixa paralisado. E isso te frustra, tá? E o que é o maior problema disso tudo? É que ele te rouba a sua alegria, te rouba a sua energia, tá? De vivenciar esse momento presente. E aí o que acontece? Te cega de certa maneira para você enxergar ali perspectivas futuras. Então, o melhor a se fazer para sair desse ciclo de frustração é focar na sua realidade, ter ações que te ajudem a transformar no seu futuro e ter êxito nisso, tá? Então, não cria ali grandes expectativas, não caia em armadilhas de achar que vai ser fácil, tá? Então, foque, seja realista, foque ali na sua realidade, faça o melhor onde você está e com o que você tem, tá? Faça o melhor aonde você está com o que você tem, é importante. Mesmo que você não esteja na sua profissão que você deseja, que você almeja, faça o melhor onde você está, porque você deixa portas abertas. Praticamente mais da metade das características que você precisa ter para trabalhar ou para empreender, né, para ser autônomo, é funções que você tem em qualquer emprego, seja respeito ao próximo, seja empatia, seja atender com educação ao cliente, seja ouvir o cliente. Eu vou falar sobre isso nos outros 6 itens, que é uma mistura, mas é importante para você entender que não quer dizer que você não está no emprego dos seus sonhos, que hoje você não possa exercitar no seu dia a dia, pegando experiência, vivenciando, mesmo que seja em outra área, essa bagagem vai te trazer para onde você quer chegar, tá? Com características, com habilidades que vai te fazer ser aí um profissional autônomo, um eletricista, tá? Um marido de aluguel, com primor, com primazia aí, empreendendo e gerando negócios, atendendo muitos clientes, beleza? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é lidar com as exigências do mercado. Hoje tem um termo que é chamado hard skills, né? Então, skills é habilidade, hard é duro ali, né? Habilidades mais específicas. Então, hard skills variam de profissão para profissão. Então, são as qualificações técnicas, ou seja, é aquilo que é aprendido e é comprovado com uma certificação. Então, por exemplo, você fez um curso de eletricista técnico no Senai, você tem uma certificação, está aprovado. Você fez uma especialização na norma, na 5410, então você tirou uma certificação, você está atualizado sobre essa norma que é da elétrica, ou algum outro curso. Você pode ter tirado algum certificado de treinamento para energia fotovoltaica, você pode ter feito treinamento para automação residencial, dentre outras expectativas, né? E isso traz ali para a bagagem sua, como eletricista, como profissional, essas comprovações. Então, são habilidades técnicas comprovadas. E por que que isso é importante? Porque o mercado ele exige que você atenda desde um básico até algo mais minucioso. Eu vou explicar um pouquinho melhor dando exemplo para vocês. Mas o que eu quero dizer com o básico? Você pode ter uma situação básica de uma residência
E hoje, aquela residência que você atendia há 10 anos atrás, ela tem outras exigências, porque o mundo está mais conectado. Você tem automação, você tem comando de voz, você tem inteligência artificial, uma série de fatores que pode agregar ao seu negócio como eletricista e talvez o agregar com o que o consumidor vai querer com olhando e vivenciando essa parada toda, essa mistura de tecnologia, tá? Então, com a mudança do perfil de consumo que vem acontecendo de geração após geração, você precisa estar apto, você precisa estar habilitado para lidar com as diferentes exigências dos perfis de cada um desses clientes. Então, por exemplo, você tem que fazer uma instalação elétrica na casa do seu Antônio. O seu Antônio ele tem 65 anos, já é casado com a dona Luísa, de 63. Ele já tem filhos, os filhos moram já sozinhos, o filho dele já tem esposa, o seu Antônio já tem neto, e aí você vai lá, você foi fazer um serviço para o seu Antônio e para a dona Luísa. Então, um casal aí, os seus 65 poucos, 65 anos, 63 anos, a dona Luísa, tá? E é legal, você fez o serviço, eles adoraram, você fez ali uma instalação de um modo tradicional, e aí o seu Antônio indicou o filho dele, que chama Carlos, que ele também mora com a esposa dele e com os netos do seu Antônio, né? Então, o Carlos já tem filhos, tem 2 filhos adolescentes. Só que perceba, é a mesma família, você foi indicado, mas o Carlos é mais jovem, tem 2 filhos adolescentes, né? Mais a esposa. Nessa situação, você pode perceber uma diferença de exigência desse cliente. Você pode perceber uma diferença de padrão do que esse cliente quer. E aí você pode ter que lidar com diferentes tecnologias, preferências desses clientes. E você fala, pô, eu sou eletricista, eu estou atendendo a família e é fazer. Você imaginou que era fazer a mesma coisa. Na verdade, a base é a mesma. Você vai fazer a elétrica do local, mas de uma entrega um pouco diferente, tá? Talvez ele queira ali uma conectividade, fazer algo de comando de voz. Perceba que é diferente, foi indicado, mesma família e tudo. Isso é um exemplo simples, tá? Dentro de uma situação familiar ali. Agora imagine isso abrindo um pouco mais o leque de clientes que você pode atender. Então, pense ali, você tem um cliente classe A, classe B, né? Você tem a classe média ali, então você tem B, C, você tem D, classe D, e aí você atende esses públicos, eles vão ter exigências diferentes, porque também tem a questão do poder de compra deles. E aí você, profissional, precisa entender que existe uma diferença de atendimento, de técnica, de habilidade técnica que você precisa saber, né? Como fazer isso, né? Então, com certeza, um cliente classe A, ele sabe o que é uma automação residencial, ele conhece tecnologias mais avançadas, ele tem produtos mais avançados, desde tomadas mais invocadas, desde LEDs, iluminação, aparelho eletrônicos, eletrodomésticos ali de última geração, que de repente um eletrodoméstico ele precisa de uma tomada 20 ampere, que na classe D, de repente aquele mesmo eletrodoméstico que é mais popular, ele não precisa. Então, sabe esses detalhes de você entender o que vai ter no local, como vai montar essa estrutura, como vai dimensionar essa elétrica. Perceba que a base é a mesma, mas a entrega é diferente, tá? Vou falar mais um pouco disso aqui. Então, pegando em termos de mercado. Então, o mercado de elétrica ele está em constante atualização, e isso se deve muito pelo lado da tecnologia. Vem um produto avançado, cada ano vem novidades, então sempre surge ali um produto novo, um jeito novo de instalar produtos, né? Que faz sucesso nas residências. Então tem o lado da iluminação, tem o lado dos interruptores,
tem o lado de outras coisas que envolvem a elétrica. Então, as pessoas estão trocando produtos, componentes, eletrônicos, eletrodomésticos, enfim. Então, aderindo coisas novas, pegando as novidades e essas novidades, esses eletrônicos, luminárias e tudo mais, precisam de profissionais aptos, profissionais profissa mesmo para manusear, para instalar e fazer manutenções de forma adequada desse arsenal todo. Então, praticamente tudo numa casa depende direta ou indiretamente do que? De eletricidade. Então você tem chuveiros, chuveiro, tem chuveiro com LED, com luz RGB, que é tecnologia, tem chuveiro que é instalado no teto, ar-condicionado, eletrodomésticos diversos, smartphones, computadores, tablets, vai precisar de tomadas a serem carregadas, essa galera toda. Você tem os eletrônicos aí, eletrodomésticos, purificador de água, sistema de automação, iluminação, enfim, dentre outras coisas mais. E tudo isso depende, direto ou indiretamente, da instalação elétrica. Então é um desafio para você, profissional eletricista, manter-se atualizado para corresponder a todas essas exigências do mercado. Então, pegando ali o exemplo que eu comentei do seu Antônio, que tem 65 anos, né? Citei aí agora há pouco. Então, ele tem. Vamos dar um exemplo aqui, o que provavelmente possa ser essa persona do seu Antônio. Então, ele pode querer ali o básico, o essencial. Então, ele quer ligar a luz ali, apertando o interruptor, ligou a sala dele, no máximo ali 2 circuitos, 2 acendimentos separados e tudo funcionando. Então, vai ter o chuveiro elétrico dele tradicional, tomadas, nada muito diferente, não vai usar comando de voz, não vai ter automação, nada disso. Basicão. Beleza, mas aí você pode ter um outro cliente, que a gente até comentou do filho dele, tem os filhos adolescentes, então você pega ali um cliente, vamos imaginar que esse filho dele seja de classe média, ou poderia ser de classe média alta, então ele pode querer ter uma automação, ele já sabe o que é uma automação, controla do celular, do tablet, ou ele tem um comando de voz ali que conversa com a Alexa, o Google Home ou outro aparelho de comando de voz. E aí a casa, eles querem que, então com ali uma pegada mais sustentável, eu gostaria de ter placas fotovoltaicas que tenham energia solar. Então, perceba que a gente já está juntando mais 2 assuntos aí, automação, comando de voz, energia solar, e eles fazem conexão com elétrica, tá? Então, são assuntos atuais, assuntos que estão sendo cada vez mais falados. Isso é bom porque dá uma aquecida no mercado e quando aquece, mais pessoas vão adquirindo, a tendência é dar uma baixada no valor, que não é para qualquer um ter automação e ter placas. E tanto na placa como na automação tem melhorado muito a questão de valor. Então, antigamente, quando não existia comando de voz, não existia Alexa, por exemplo, sistemas de automação passando cabeamento, tudo rede, os aparelhos de automação ainda não são baratos, tá? Mas tem no mercado produtos mais populares. O próprio comando de voz, ele se tornou mais pop e mais popular, porque você tem hoje um acesso muito mais fácil a chegar a um produto desse. A mesma coisa a placa fotovoltaica. É uma tecnologia que tem um preço caro, calcula-se a questão do retorno de investimento, né? Não é para qualquer local que vale a pena, demora, às vezes é mais rápido, às vezes demora mais, mas existe uma sacada, por exemplo, no mercado de aluguel de placa fotovoltaica. Então, se você não pode pagar pelo sistema todo, você de repente paga um aluguel. E aí instala as placas para você e aí você gera economia. Então, assim, as pessoas estão empreendendo, estão tendo novas ideias aí para deixar mais viável as novas tecnologias. E com isso, você, eletricista, antenado com todas essas coisas que estão acontecendo, o que acontece? Você está ali preparado
para instalar, para deixar pronto uma infraestrutura para instalar esses produtos, né? Caso, por exemplo, se você não necessariamente precisa trabalhar com energia solar, mas você conhecendo como funciona a energia solar, como se instala, você pode ali preparar a elétrica ali no esquema, e aí quando o pessoal da energia solar chegar, que for instalar, já está você vai ter um diálogo com eles, as áreas se conversam, então é importante ter que o profissional de elétrica, né, o eletricista, ele esteja conectado, esteja antenado com essas novidades, tá? Então, isso quando a gente fala de lidar com as exigências do mercado, as hard skills, né, seriam essa parte aí, tá? Vamos para a terceira causa aqui, né? Lidar com as exigências de mercado, agora soft skills, né? Então, se no tópico anterior eu falei sobre habilidades técnicas, aqui vamos falar sobre habilidades comportamentais. Então, as soft skills são abstratas, é difícil de quantificar, de medir, porque elas se referem mais a habilidades de comportamentos, né? Então, chamado sociocomportamentais, aquelas adquiridas com nossa experiência de vida. Então, naturalmente, essa é uma característica que não é ensinado, não é uma coisa que você tem uma aula e você aprende a ter esse comportamento. É difícil de ser aprendido, de ser ensinado. Então, quando a gente quando você vai atrás de um emprego ou de conseguir um serviço com o seu cliente, ele de certa maneira é decisivo em uma contratação, ele é percebido, tá? Porque a gente tem alguns exemplos, habilidades, soft skills, resolução de conflitos, ser proativo, sabe? E fazer mais do que você prometeu, capacidade de trabalhar sob pressão. Então, são características de comportamento que são importantes, principalmente com a experiência ao longo da sua jornada, você adquirir. Então, hoje, assim, independente da área que você trabalhe, seja para vender um produto ou vender um serviço, a gente precisa entender que o foco no momento é a experiência do cliente e essa experiência de compra que ele vai ter contigo, tá? Então, nesse contexto todo, é fundamental que você, profissional, tenha as seguintes características: habilidade de escuta ativa, ouvir com atenção, de forma a identificar ali nas entrelinhas o que o outro quer dizer, tá? Essa habilidade é fundamental para você conseguir entender o que o cliente espera do seu serviço, por exemplo, tá? Um outro ponto, empatia, que é se colocar no lugar do outro sempre. Então, o que você não gostaria que fizesse com você, não faça com os outros. Isso é empatia. Então, você, por exemplo, gostaria que um profissional cumprisse os prazos com você? Quem não gostaria? Você combinou ali um prazo, eu gostaria que eu, como cliente, quero que cumpra, né? Então, se você também gostaria, você entendendo o lado do cliente, por favor, cumpra os prazos com ele. Então, você gostaria que um profissional cuidasse bem da sua casa na sua ausência? Você vai trabalhar e tem uma pessoa cuidando, realmente executando o que foi prometido? Claro que a gente quer. Então, cuida da casa do seu cliente, por favor, tá? Então, gostaria que a pessoa que fosse prestar serviço para você fosse honesto, fosse transparente com você? Não precisa nem dizer, né? Lógico. Então, faça exatamente o mesmo com o seu cliente, tá? Ter empatia é isso, é essa característica que faz total diferença no mercado para clientes atentos e qualificados, tá? O cliente, a gente como cliente tem esse olhar, a gente pega, a gente entende se o cara é comprometido, se tem empatia, tá? Uma outra característica aí legal, comunicação, ter uma facilidade de comunicação. Então, saber falar, saber ouvir, saber entender o que o cliente está passando, se fazer compreendido, tá? Na teoria é simples, mas na prática requer treino
que você vença a tentação de falar demais, tá? Isso acontece. Às vezes você quer ali passar o seu ponto de vista e forçar o seu ponto de vista. E você não escuta o cliente, você atropela as ideias, você passa ali um caminhão e não deixa ele falar ao lado dele. Escuta, tá? Aí você vai, você expõe as suas ideias, fala das possíveis melhorias nos ambientes da residência. Então, mas não imponha, não dê ordens, não chega chegando, tá? Não chega ali dando ordem. Então, dessa forma, você não fica um profissional chato, um profissional invasivo ali, tá? Uma quarta habilidade aí que podemos falar é a flexibilidade. Então, é o saber se adaptar a diferentes contextos, né? Clientes, a diferentes lugares, hábitos e rotinas. Um outro ponto aqui, uma outra característica, ser colaborativo. Então, colaborativo, proativo é fundamental no mercado hoje. Aquela dúvida que o seu cliente tem, que não é da sua área, mas você vai lá e se empenha para ajudar, sabe? Você vai lá pesquisar, ver como ela pode conversar com a sua área. É a proatividade de entregar além do que foi pedido, que eu já citei aqui. E ser alguém participativo na obra, no trabalho. Uma sexta característica de soft skill, vamos lá, ter capacidade de resolução. Hoje o mercado ele valoriza muito os profissionais que vão direto ao ponto, tá? Sem enrolação, se empenha na resolução do problema e não ficar no problema, tá? Então não é ficar achando quem é o culpado, não, como que a gente resolve? Então, você já sabe que o outro profissional fez a instalação errada. O que você vai fazer diante disso? Você vai ficar criticando o outro que já fez errado e aí você não sai do lugar, ou vai focar em fazer o correto? É sobre isso, resolver o problema da melhor forma possível. E uma sétima característica aqui, para a gente finalizar características de soft skills, se eu fosse resumir aqui, é ser resiliente, tá? Então, a resiliência, se a gente definir em uma frase, eu diria que não está relacionado tanto com o que você consegue bater, o tanto que você consegue bater, e sim tem a ver com o tanto que você suporta as pancadas e permanece de pé. Então, a vida profissional tem muita pancada e você sabe bem disso, tá? Todos nós temos dificuldades. Então, um dos maiores desafios para quem quer crescer na carreira é ser resiliente, tá? Então, a gente praticamente falamos aqui dos 7 pontos aqui. E por que esses 7 pontos são importantes? Então, eu vou aqui falar novamente os 7 pontos, né, os 7 desafios aí. Primeiro é lidar com a frustração profissional, né? O segundo é lidar com as exigências do mercado, as hard skills. O terceiro já é lidar com as exigências do mercado, soft skills, tá? Que aí a gente falou de escuta ativa, empatia, facilidade de comunicação, né? Falamos aqui de flexibilidade, de ser colaborativo, ter capacidade de resolução e ser resiliente, tá? Se a gente fosse pegar, por que resolver esses pontos são importantes? Então, quanto maior é o número de situações que você, profissional, sabe lidar, mais completo você será. Então, e ser um profissional completo, completão, te dá muitas vantagens. Você sai na frente da concorrência. Você vai ser disputado por diferentes clientes. Você vai saber ligar, negociar com diferentes tipos de situação. Você tem uma capacidade de visão mais analítica, você não é guiado, influenciado por qualquer um, tá? Você sabe o que faz, você tem um propósito. Ter visão de curto, médio e longo prazo, isso é bom, porque você tem a questão do foco, onde você quer chegar, mas você tem etapas para fazer. Tem aqui mais etapa a curto prazo, médio e longo prazo. Você fica um profissional mais seguro,
você sabe o que é capaz de você entregar, tá? Então, existem inúmeros outros desafios, e num vídeo fica muito extenso eu colocar tudo aqui, eu dei essa resumida aqui nos 7 tópicos aí, e que de acordo com o que eu tenho escutado de eletricistas e profissionais como você, são dificuldades realmente, desafios que vocês passam aí no dia a dia. Então, eu desafio você, meu amigo, minha amiga eletricista, a listar 3 desafios para que vocês são os mais importantes. Comente aqui embaixo, tá? Que eu vou responder todos aqui, né? Vamos trocar essa ideia. É bacana também que vocês fazem comentários, porque aí outros colegas de profissão vão ver, vão, puta, comigo acontece isso também, comigo isso, comigo aquilo. E você, de repente, que tem uma certa experiência, pode ajudar essa pessoa que está iniciando. Ele está lá, elétrica no Pará, não tem nenhum tutor, ninguém mais experiente para ajudar. E às vezes você aqui no Paraná está ajudando ele, tá? Então é legal, interajam, se inscrevam no canal, façam esses comentários, que é bacana, porque o YouTube entende a importância do eletricista, então ele vai divulgar aqui o nosso conteúdo, vai divulgar o nosso colega, o nosso canal, e aí outros colegas vão ver, vamos crescer essa rede. E é isso, tamo junto, se inscrevam, tamo aí, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!